Boa noite, tudo bem? Nós iniciaremos hoje um encontro falando sobre o direito administrativo. Serão aproximadamente aí umas 15, 20 aulas sobre o direito administrativo, focando na preparação para a prova do Senado Federal, que ocorrerá em março, né? Lembrando que cada edital, foram 3 editais, um para consultor do Senado, um para analista, um para técnico. Então, assim, é importante que vocês, eu estou focando na parte de analista e técnico, tá, do Senado, não estou focando na parte de consultor, se bem que quando se fala em direito administrativo, ainda princípios do direito administrativo, que será a nossa primeira aula de direito administrativo, será sobre princípios. De toda forma, tanto para qualquer um desses cargos tem no edital sobre princípios do direito administrativo, né? Então, nós iniciaremos a aula de direito administrativo. Essa primeira aula ela será dividida em 2. Nessa primeira parte, nós faremos aí algumas considerações, né? Na segunda parte, nós falaremos ainda sobre princípios, mas sobre os princípios expressos, né? Que são constitucionais expressos. Então, na segunda parte, nós falaremos sobre isso. E na terceira parte, que será para a próxima aula, nós falaremos sobre os princípios implícitos, né? Então, dentro do direito administrativo, dentro da Constituição Federal, nós temos aí os princípios que são expressos e os princípios implícitos. Nas questões, normalmente, quando estão cobrados, né, é importante que você saiba reconhecer quais são os princípios expressos, que é aquela famosa palavrinha mágica que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos os princípios que são implícitos, ou seja, na leitura da Constituição Federal, a gente percebe ali, a gente consegue identificar alguns princípios, né? Então, iniciando aí, a gente sabe que os princípios administrativos, eles estruturam, eles orientam, eles direcionam a edição de leis administrativas e a atuação da administração pública, né? Porque não existe um sistema jurídico formado exclusivamente de leis, né? Os princípios, eles contêm mandamentos com maior grau de abstração, já que eles não especificam ou detalham as condutas que devem ser seguidas pelos agentes públicos. Por quê? Isso fica sob a responsabilidade, nessa questão de estabelecer as condutas, fica sob a responsabilidade da lei, né? Entretanto, quando a gente pensa no momento da criação dessa lei, o legislador, ou seja, aquele que faz a lei, deverá observar diretrizes traçadas dos princípios, né, sob pena de sua invalidação, né? O nosso professor querido Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, né, que violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos, né? É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura médica. Isso porque, por ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura nela esforçada. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, né, nessas lindas palavras que ele fala sobre os princípios, né, a gente tem aí que ser desatento ao princípio, né, ser omisso ao princípio, é muito mais do que implicar uma ofensa, né, a um mandamento obrigatório, mas a todo o sistema que comanda esse ordenamento, né? Então, assim, é importante que, para que fique nítido a importância dos princípios, né, é só a gente analisar na Constituição Federal de 88, onde se prevê a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, mas o que significa isso? Significa que todas as leis criadas em nosso país, assim como todos os seus atos e condutas praticadas pela administração pública, né, e pelos particulares, devem orientar-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, como nós já falamos no primeiro encontro de direito constitucional, né, ele assegura que todo ser humano, né, tem direito a um mínimo existencial, ao mínimo, né,
né? Ou seja, direito a condições mínimas de existência, né? Isso que diz. E para que se possa garantir o efetivo cumprimento dos direitos relativos ao mínimo existencial, não é necessário aguardar a criação de uma ou várias leis, né? A simples existência do princípio do texto constitucional, ele por si só, pessoal, é capaz de assegurar a necessidade do seu cumprimento, né? Assim, a gente pode dizer também que sempre que um indivíduo, sempre que você se sentir violado em sua dignidade humana, né, em virtude de uma ação ou por uma omissão do Estado, pode fazer o quê? Pode recorrer ao judiciário para exigir as providências cabíveis, né? O STJ, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, teve um recurso especial, né, onde ele garantiu a um paciente portador de grave doença muscular o recebimento gratuito de medicamento, mesmo não integrante da listagem do SUS. Por quê? Aliou-se aí a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, um mínimo para a existência daquele indivíduo, né? Então, mesmo que ele não fizesse parte, né, mesmo que ele não fosse integrante de uma listagem do Sistema Único de Saúde, o STJ reconheceu isso a esse indivíduo, né? Tudo alicerçado a essa decisão, alicerçado ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Por quê? Então, o que a gente pode retirar disso? Não tinha nenhuma previsão, nenhuma regra expressa na lei que garantisse a gratuidade do medicamento, né? Isso ficou claro isso para vocês. Porém, aplicando-se o princípio da dignidade da pessoa humana, o STJ reconheceu a esse indivíduo esse direito, né? Como eu disse para vocês no começo da aula, as provas, as questões, elas sempre elas buscam do candidato saber se ele tem conhecimento de quais são os princípios expressos e os princípios implícitos, né? Princípios expressos são aqueles que estão taxativamente presentes na norma jurídica, de caráter geral, né? Que é obrigatória para todas as entidades políticas, bem como para as entidades administrativas, né? Não interessa saber se a norma jurídica de caráter geral possui status constitucional ou infraconstitucional, mas sim implica o quê? Se é de cunho obrigatório para toda a administração pública, né? E a gente falou também no início da aula quais são os princípios expressos, né? Eu até brinquei com aquela famosa palavrinha mágica, o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Da mesma forma, existem princípios que são expressos somente na legislação infraconstitucional. É o que se constata na leitura do artigo 3º, né, da Lei de Licitações, que determina a obrigatoriedade de respeito aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, entre outros. Então, tem a CF de 88, a Constituição Federal de 88, onde reconhece os princípios expressos, que é o famoso LIMP. Porém, tem na legislação infraconstitucional outros princípios que também são expressos, porém são de legislação infraconstitucional. Nós citamos aí o exemplo da Lei de Licitações, onde nós temos o princípio da vinculação a um instrumento convocatório, julgamento objetivo, né? Esses princípios eles são considerados expressos. Por quê? Eu estou lendo ali, estou com a Constituição em mãos, estou conseguindo identificar claramente o nome, né, de cada um deles no texto legal ou constitucional. Por exemplo, o princípio da moralidade, né? A gente consegue reconhecer ali com todas as letras, quando fala assim, o princípio do respeito, a ética e a moral, né? Então, o nome desse princípio é moralidade. Em alguns casos, a gente percebe também que os princípios expressos em leis não são de observação obrigatória para toda a administração pública, mas somente, por exemplo, a determinado ente político. A gente pode citar, por exemplo, a Lei 9784. Qual que é a Lei 9784? É a que regula o processo administrativo no âmbito da União, né, no âmbito federal. Então, é uma lei que não tem observação obrigatória para todos os entes, né, somente no âmbito federal. É importante a gente considerar também que os princípios expressos são considerados expressos somente para a administração pública federal, né? No caso do exemplo que nós estamos falando aí, da Lei 9.784, né? Tem alguns princípios, como, por exemplo, nós temos lá
princípio de legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa. Então, tem vários princípios ali que são apenas escritos para a administração pública federal, né? E os princípios previstos no artigo 2º da Lei 9.784, eles não podem ser considerados expressos para o Distrito Federal ou para qualquer município, por exemplo, município de Uberlândia, Minas, né? Porque a lei ela é federal, né? Por exemplo, o Estado de Minas Gerais possui uma lei própria regulando os processos administrativos, que, se eu não me engano, é a Lei 14.184, né? Já o ambiente federal, já o âmbito federal, nós temos a 9784, né? Da mesma forma, no artigo 2º da Lei Estadual Mineira, né, que eu falei para vocês que é a Lei 14.184, os princípios, né, dentre outros, nós temos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório e transparência. Transparência não tem a 9784. Você vai ver que alguns princípios estão expressos apenas nesse âmbito municipal, né, que nós estamos citando a lei de processo administrativo para o âmbito municipal, né? Então, a gente pode observar que na lei federal não consta a obrigatoriedade de respeito ao princípio da transparência, que somente será expresso onde? Na relação ao Estado de Minas Gerais, né? Por outro lado, temos os princípios implícitos. O que são princípios implícitos? São aqueles que não estão previstos expressamente em uma norma jurídica de caráter geral, pois são consequências de estudos de doutrinários, jurisprudenciais, né? Ou seja, precisou-se ali estudar afinco a lei para extrair dali os princípios, extrair os princípios que são considerados implícitos. Porque eles são implícitos justamente porque seus nomes não estão claramente no texto constitucional, né? Mas, de qualquer forma, atuam ali nas condutas e atos praticados pela administração pública, né? Um bom exemplo para facilitar o entendimento de vocês é o princípio da eficiência, porque só foi introduzido no caput do artigo 37 da CF de 88 em 4 de junho de 1988. Até então, ele era implícito, ele não era expresso, ele passou a ser expresso a partir da Constituição Federal de 88, né? Então, além disso, antes de ter sido incluído expressamente no caput do artigo 37 da Constituição, tal princípio já era considerado que implicitamente. Então, antes da CF de 38, ele era implícito. Depois, ele passou a ser expressamente, passou a ser expresso, né, de acordo com os tribunais do Poder Judiciário, né? Assim, a gente pode constatar que, mesmo antes de ser incluído no texto constitucional, em 4 de junho de 88, o princípio da eficiência tinha caráter obrigatório para toda a administração pública brasileira. Mas era implícito, não era expresso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a colisão entre os princípios, né? É importante ficar bem claro para vocês que não há hierarquia entre os princípios administrativos. Então, toda e qualquer questão que falar que há hierarquia entre legalidade perante impessoalidade, moralidade, não há hierarquia. Apesar que muitos autores afirmam que o princípio da supremação do interesse público sobre o privado é o princípio fundamental do direito administrativo. E isso não significa que o princípio da supremacia do interesse público ele se sobrepõe aos demais princípios. Não. Ele apenas irá amparar e fundamentar o exercício das atividades finalísticas da administração pública. Certo? Diante de uma aparente colisão entre os princípios, o intérprete, né? Quem que é o intérprete? Administrador ou juiz. Ele deverá considerar o peso relativo de cada um deles e verificar, no caso concreto que está sendo analisado, qual deve prevalecer, né? A solução da colisão dar-se-á através de ponderação entre os diversos valores jurídicos envolvidos, pois os princípios possuem um alcance e peso diferente em cada caso concreto. Então, gente, é aquela famosa situação. Cada caso é um caso. Então, compete ao intérprete desse momento, desse caso, colocar ali qual princípio tem o maior peso, né? Então, a gente não pode afirmar que o princípio X ele sempre deverá prevalecer em face do princípio Y ou vice-versa. Porque somente ao analisar o caso em concreto é que o intérprete terá condições de afirmar qual princípio deve prevalecer. Para a ponderação dos princípios, o intérprete poderá valer-se de outros princípios, né? Principalmente da proporcionalidade.
Então, no caso em concreto, o juiz irá analisar se a aplicação de ambos os princípios é adequada e necessária. E se realmente for necessária, não irá excluir totalmente a incidência de um em detrimento do outro. Deverá, sim, que reduzir o alcance de um princípio ou, de alguns casos, de ambos, a fim de chegar a uma decisão que atenda às expectativas de ambas as partes e mantenha os efeitos jurídicos de ambos. Então, nós falamos um pouquinho sobre a questão dessa colisão entre os princípios, sobre a questão que não há hierarquia entre os princípios, falamos das diferenças entre os princípios expressos, sobre os princípios implícitos, né? Falamos um pouquinho também sobre o que a nossa Constituição se orienta dentro desses princípios, né? No próximo encontro, nós falaremos basicamente sobre os princípios expressos, sobre o famoso LIMP. Nós vamos detalhar cada princípio, né? Então, sobre princípios, serão 3 encontros, na verdade serão 4 encontros. Esse primeiro que nós estamos encerrando agora, o segundo sobre os princípios expressos, um terceiro sobre os princípios implícitos e um quarto sobre exercício sobre os princípios, né? Então, nós ficaremos em 4 encontros falando sobre os princípios da administração pública. Então, para você sair craque em relação a cada questão que cair na prova. Essa aula está sendo baseada na aula do professor Fabiano Pereira, né? Professor extremamente renomado no mercado. Então, os créditos são dele. Eu estou apenas passando essa leitura com vocês, né? Como um vídeo, uma forma didática. Então, nos encontramos no próximo encontro falando sobre os princípios expressos da administração pública. Boa noite a todos. Tchau, tchau.